ou colidiu com outro, tipo pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos el Ejército Nacional. Están en libertad. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana para você que segue com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou o Heitor Fredo e agradeço a sua companhia. Você que ficou até agora com o Jornal Gente de volta amanhã a partir das 8 horas da manhã, na RB e também na tela da Band News TV. A partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada para o que de mais importante acontece no interior de São Paulo, os destaques da região metropolitana de Campinas e, claro, o que é notícia no Brasil e no mundo com equipes espalhadas por todo o canto da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação e com o seu espaço para mandar a sua opinião, a sua informação, prestar serviço junto com o nosso time de repórteres e também fazer a sua sugestão de pauta, o assunto que você quer ouvir na Rádio Bandeirantes. A partir de agora também é parte do nosso Manhã Bandeirantes, que você nos ouve em FM 85.7 e pelas plataformas digitais, no portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Band Play e ainda com imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui direto do Jardim São Gabriel, falamos ao vivo com os trabalhos técnicos hoje na mesa de som e na central técnica com o Danilo Capucci. A coordenação é do Gil Kleber e a sua participação pode vir tanto pelo nosso canal do YouTube, para quem for inscrito, quanto pelo nosso WhatsApp. Nosso canal do YouTube é a caminho dos 56 mil inscritos. Faça parte você também dessa comunidade. Ou você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã Bandeirantes começa sempre com o giro do trânsito nas estradas, ruas, avenidas que cortam Campinas e o nosso interior de São Paulo. E eu começo informando você sobre acidentes que aconteceram e alguns ainda com atendimento sendo feito pela rodovia Anhanguera. Mais cedo, na madrugada de domingo para segunda, no comecinho desta segunda-feira, um motociclista morreu no trecho da rodovia Anhanguera que passa pela cidade de Santa Rita do Passa Quatro, aqui no interior de São Paulo. O motociclista atingiu a traseira de um veículo. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Foi no quilômetro 248 da rodovia Anhanguera, por volta de 1h da madrugada. O motociclista seguia sentido interior quando bateu contra esse veículo, caiu na pista imediatamente. Mas o que provocou a morte foi a sequência. Um caminhão carregado com 15 toneladas de areia não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando esse rapaz. O caminhoneiro não se feriu, o motorista do carro em que a moto colidiu também não teve ferimentos, mas infelizmente não foi possível salvar esse motociclista. Chegou a dar entrada na Santa Casa, um hospital
em Santa Rita do Passa Quatro, mas morreu cerca de 2 horas depois. A moto já foi removida pelo guincho para a base da Polícia Rodoviária de Pirassununga e o caminhão foi recolhido para o posto de serviços. Causas do acidente e a dinâmica que foi relatada pelos motoristas do veículo de passeio e do caminhão vão ser essas versões agora confrontadas com o trabalho pericial e também com câmeras de monitoramento instaladas próximo de onde o acidente aconteceu. Outro caso, esse mais próximo da região de Campinas, um jovem de 23 anos morreu no último sábado em um acidente na rodovia Anhanguera, no quilômetro 127, trecho que passa por Americana, próximo a Goodyear, na pista sentido capital. A concessionária afirma que o acidente foi por volta de 6 horas da manhã. A moto da vítima, uma Honda Bros, teria tombado na pista e o motivo ainda não foi esclarecido. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local. O socorro chegou a atender a vítima, levando o rapaz para o hospital Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, mas a morte foi confirmada dentro da unidade hospitalar. Perícia foi acionada, o caso registrado na delegacia de Americana como homicídio culposo quando não há intenção de matar, e nesse caso provocado pela própria vítima. A dinâmica completa ainda está em apuração. E neste momento tem um outro acidente na rodovia Anhanguera registrado no trecho que passa por Cajamar, sentido interior paulista, sentido Campinas. A concessionária ainda está no local atendendo, mas são 6 quilômetros de lentidão do quilômetro 30 ao quilômetro 36. Então o motorista que segue sentido Campinas, se estiver acompanhando a programação da Bandeirantes pelos aplicativos ou se você conhece alguém que esteja fazendo esse trajeto, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes. Evitar a rodovia Anhanguera no trecho sentido interior, neste momento na saída de São Paulo. Tem um outro ponto de lentidão também na pista sentido interior por excesso de veículos, do quilômetro 58 ao quilômetro 60, passando por Jundiaí. Na pista sentido capital, o motorista tem boas condições, tanto pela rodovia Anhanguera quanto pela rodovia dos Bandeirantes e segue fazendo boa viagem nesta manhã de segunda-feira. Para quem está neste momento pela rodovia Santos Dumont, trânsito flui bem, tanto sentido Indaiatuba quanto também na pista sentido Campinas. Para você que está na rodovia Campinas-Mogi, o único trecho com lentidão é a chegada de quem vem de Jaguariúna ou do Circuito das Águas a Campinas, ali próximo à CPFL, por excesso de veículos, considerado trânsito normal para o horário. Corredor Dom Pedro I, mais cedo, trânsito intenso em Campinas, considerado natural para o horário de pico. Motorista que entra na rodovia Anhanguera reduz a velocidade no trecho entre o Trevo dos Amarais e de Barão Geraldo. O anel viário Magalhães Teixeira, com um trânsito mais carregado para quem está chegando a Campinas, nos 3 quilômetros finais, praticamente até chegar à rodovia Dom Pedro. Na Zeferino Vaz, a SP-332, o motorista que sai de Paulínia e segue sentido Campinas, ainda enfrenta a lentidão no trevo de Barão Geraldo, na altura do quilômetro 114, nesta manhã de segunda, em que não chove, em que a visibilidade é boa, em que o motorista faz uma boa viagem, apesar desses trechos com excesso de automóveis, o que é praticamente normal neste horário também. As informações que chegam também das estradas, das ruas, das avenidas que cortam Campinas e região, contam com a sua participação para você informar os demais ouvintes se de repente encontrou algum trânsito fora do normal, fora do previsto. Conte pra gente pelo nosso WhatsApp liberado para sua mensagem 19 97102 1493. O tempo em Campinas nesta segunda-feira, um pouco mais agradável, com 18 graus, marcando neste momento os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. O vento está fraquinho, na casa dos 3 km por hora, e não teve nenhuma rajada considerável de vento nas últimas 24 horas. Aí sim, ontem por volta de 11h30 da noite, uma ventania na casa dos 22 km por hora, mas hoje, vento mais forte que o CEPAGRE registrou foi de 6,5 km por hora. E não devemos ter grandes mudanças, não, nesta segunda-feira. Já vou antecipar para você a previsão do tempo. Nessas 2 próximas semanas não teremos a Nath Luquezzi, que está nas suas merecidas férias
E o tempo que ficou nesse final de semana firme, estável, seco na região metropolitana de Campinas, deve permanecer assim para os próximos dias. Temperaturas mínimas ali na casa dos 11, 12 graus, com na hora do almoço os termômetros chegando mais próximo dos 27, 28 graus, mas sem previsão de chuva para esse início de semana. Às 10h11, vamos girar nosso time de reportagens, começando com informações, já que seguimos falando também das estradas. A polícia investiga um disparo de arma de fogo que aconteceu na rodovia Dom Pedro I. Caminhão cegonha seguindo viagem, 11 veículos carregados, 11 carros que seriam entregues em 2 destinos, bem longe da região, inclusive. Era início de trajeto, quando de repente um carro emparelha com esse caminhão, fica no lado da porta do motorista. Quem estava dirigindo o carro fala algo que o motorista de caminhão afirma não ter entendido e atira na direção desse profissional. Ele está bem, se recuperando ainda do susto. O tiro atingiu a perna do caminhoneiro, mas até o momento, o responsável pelo disparo, o atirador, o agressor, não foi localizado. O repórter que acompanha essa história é o Everton Ramos. Na porta do motorista, a marca por onde atravessou o tiro, até atingir a panturrilha da vítima. Ele seguia na faixa da direita da rodovia Dom Pedro, no sentido Jacareí, quando foi baleado por um homem que estava em uma caminhonete branca. O caso aconteceu na altura de Valinhos. São 2 as suspeitas por parte da polícia. Uma delas é que o motorista do caminhão tenha se envolvido em uma briga de trânsito com o autor dos disparos. A outra é que ele tenha sido vítima de uma tentativa de roubo. O condutor da caminhonete branca, citado pelo homem atingido pelo disparo, ainda não foi localizado. O caso é investigado pela Polícia Civil de Valinhos. Baleado, o homem de 64 anos foi socorrido consciente e levado pelo helicóptero Águia ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele havia acabado de sair com o caminhão cegonha de Sumaré e seguiria viagem para os estados da Paraíba e Piauí. O trabalho de perícia foi realizado no local. Parte da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência, mas foi liberada no início da tarde. Em Indaiatuba, uma mulher de 52 anos foi resgatada em uma casa em chamas no Jardim Morada do Sol. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o marido da vítima é investigado como principal suspeito por ter causado esse incêndio. A Guarda Municipal foi a primeira a atender a ocorrência e imediatamente constatou que as chamas já estavam altas e vinham do fundo da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com a ajuda de moradores vizinhos, foi rompida uma parede da lavanderia para que a mulher pudesse ser resgatada e o fogo controlado. Testemunhas disseram na elaboração do boletim de ocorrência que o incêndio teria sido provocado pelo marido da vítima, que apresentaria problemas psicológicos. Ele teria iniciado o fogo no quarto do casal, mais precisamente embaixo da cama. A vítima foi socorrida, o marido, também consciente, atendida pelo time de bombeiros, que resgatou a mulher, que ainda estava presa. O homem teria conseguido sair por conta própria e todos foram conduzidos à unidade de pronto atendimento. Devido ao estado de agitação, o marido foi socorrido, mesmo ele não tendo inalado fumaça, mas ele estava completamente agitado. Por causa do risco de desabamento, o imóvel no Morada do Sol foi interditado. 2 cômodos nos fundos da casa tiveram telhado e paredes comprometidos. Interdição necessária não apenas para a segurança desse casal, da família, eles também têm um filho, mas dos vizinhos, porque poderia haver um desmoronamento a qualquer momento. O homem de 57 anos, o marido da vítima, está sendo ouvido e é o principal suspeito de provocar esse incêndio. A casa passou por perícia e o caso foi registrado na delegacia de plantão de Indaiatuba, que fica no centro da cidade. Em Campinas, uma ocorrência da Guarda Municipal foi registrada nas últimas horas, no final de semana, com a localização de um barracão usado para o desmanche ilegal de veículos roubados ou furtados. Foi no bairro São José que essa ocorrência foi registrada pelos GMs. Os guardas encontraram uma caminhonete roubada, já totalmente desmanchada, mas até o momento ninguém foi preso. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube,
vai acompanhar imagens também desse trabalho feito pela Guarda Municipal, o Desmanche em Campinas, que teve o acompanhamento dos GCMs de plantão. E a história não termina por aí não, porque quando a Guarda chegou no local, descobriu que havia uma caminhonete com um rastreador. Foi ela que levou os guardas até esse barracão. Os guardas viram 2 suspeitos saindo dali e entrando num veículo preto, um carro Polo. Teve acompanhamento, uma perseguição que se estendeu até a rodovia Anhanguera, mas a dupla conseguiu fugir e ainda não foi localizada. Após essa perseguição, a equipe retornou ao barracão e encontrou a caminhonete totalmente desmontada. O caso foi encaminhado à Polícia Civil aqui na cidade de Campinas para mais esclarecimentos. Outro caso também que ainda está em investigação e que foi marcante no fim de semana, inclusive repercussão nacional, é o caso de um médico que foi detido após arrombar a porta de uma igreja e destruir boa parte da paróquia que fica no bairro Nova Campinas. Uma história daquelas que a gente tenta entender, tenta ter algum ponto de partida, mas simplesmente não faz sentido. O médico é um dermatologista de 46 anos. A paróquia é a Santa Cruz, que fica no Jardim Nova Europa. Segundo a Polícia Militar, a igreja estava fechada. Era noite, quase madrugada de sexta-feira, quando ele arromba a porta principal para entrar na igreja e quebra imagens de santo e danifica o altar. Vários objetos quebrados, espalhados e um prejuízo além do material, né? Um prejuízo também para a fé de quem estava ali ou de quem vive aquela comunidade. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o médico atua na Prefeitura de Campinas e na Prefeitura de Vinhedo e apresentava sinais de uso de substâncias químicas no momento da abordagem. Vou traduzir para um português claro. Tinha sinais de que tinha cheirado cocaína. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial, na Central de Flagrantes de Campinas. Ele foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Não significa que o caso termine por aqui, mas ele vai ser investigado, muito provavelmente também denunciado por esse dano e responsável também por pagar pelo prejuízo, em liberdade. Agora, estou muito curioso para saber qual será a postura das duas prefeituras, de Campinas e a prefeitura de Vinhedo, em relação ao comportamento de um profissional, no mínimo, desequilibrado. Como é que você pode ser atendido por alguém dessa forma, com esse comportamento? Que segurança, que confiança tem um colega enfermeiro, por exemplo, para lidar todos os dias com alguém que faz isso no seu momento de folga? O que passou na cabeça desse homem, desse criminoso, que está colocado como médico, mas que cometeu um crime, daqueles que você pode não ser católico, essa pode não ser a sua fé, mas o respeito é o mínimo que se espera, com a tolerância religiosa e com a aceitação à crença, independente de ser a sua ou não. 10h19. Daqui a pouco a gente segue com outros assuntos também do mundo policial, as ocorrências que marcaram as últimas horas. Mas para a gente fechar esse primeiro bloco com eventos que também fizeram Campinas nesses últimos dias discutir alguns temas, a Graziele Geronde acompanhou um ligado à economia. É o encontro da Associação dos Supermercados de Campinas, ou do estado de São Paulo. Mas foi em Campinas que a APAS se reuniu para poder discutir o momento do mercado e as vagas que estão abertas para diversos setores. Há um dado do setor supermercadista de um crescimento de 20% no faturamento de 2024, chegando a 55 bilhões de reais. A Graziele Geronde acompanhou esse evento que ocorreu no Royal Palm Plaza, juntando empresários não apenas de Campinas, mas de 85 cidades do estado de São Paulo, conversou com o Elon Ortega, que é o presidente da APAS, e a gente traz um resumo do que foi esse evento a partir de agora para você.
Entre os assuntos abordados estava a inteligência de dados utilizada nos supermercados. A inteligência artificial é uma busca constante que temos pela melhoria da produtividade. Como nós podemos controlar melhor os preços, como você pode passar no caixa com mais agilidade, como nós podemos controlar o desafio de 13 mil produtos, cada um com uma data de validade, como que nós podemos conectar melhor, com o nosso consumidor, lhe oferecendo produtos personalizados. O APAS Experience reuniu mais de 1.000 pessoas para discutir as tendências do setor e permitir a realização de negócios. A abertura contou com a presença de diversas autoridades e reuniu cerca de 80 expositores. O setor de supermercados registra um faturamento de 35 bilhões de reais e crescimento de 8%. Com números tão positivos, facilitar o negócio entre empresários, fornecedores e indústrias se torna cada vez mais importante. Essa conexão, ela traz frutos ao longo do tempo, com certeza, além dos negócios realizados imediatamente aqui no local. O evento também abordou os desafios para o setor. Um deles é a necessidade de mão de obra. Os supermercados da região de Campinas têm aproximadamente 5.000 vagas em aberto. Em todo o estado de São Paulo, são 35.000 vagas disponíveis. O poder da liderança, que vai fazer frente à retenção dos funcionários nos supermercados, o quanto precisa haver uma adequação do líder para que seja um líder que inspire as pessoas e não aquele chefe convencional. Às 10h22, o Manhã Bandeirantes abre espaço também para falar de educação, porque a Unicamp apresentou as novidades para o vestibular 2026. Já vou trazer algumas para você. A redução de questões na segunda fase do vestibular, o fim da prova de habilidades específicas para o curso e o início das inscrições com o vestibular 2026 sendo a 39ª edição de um dos mais concorridos cursos, de uma das mais concorridas disputas educacionais do Brasil. A Lucimere Ramalho acompanhou a coletiva de apresentação das novidades do vestibular da Unicamp, conversou com a Márcia Mendonça, que é a coordenadora acadêmica da Conveste, responsável pela organização do vestibular, e também com o reitor Paulo César Montanhé. E a reportagem do Manhã Bandeirantes traz as novidades do vestibular da Universidade Estadual de Campinas. O vestibular 2026 na Unicamp já tem data para acontecer. A primeira fase será no dia 26 de outubro e a segunda nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 1º de setembro. Neste ano, o vestibular vai ser realizado em 31 cidades do estado de São Paulo e mais 7 capitais. 2 mudanças foram feitas para esta edição. O curso de arquitetura não terá mais a prova de habilidades específicas e no segundo dia da segunda fase serão 18 questões e não mais 20, como era até então. Avaliar, portanto, de maneira mais qualitativa esses candidatos na segunda fase. E aí nós tiramos de forma equitativa 2 questões de cada grande área de conhecimento. Neste ano, o vestibular da Unicamp completa 39 anos. Nesta edição, são disponibilizadas 2.520 vagas em 69 cursos de graduação. Um vestibular que evoluiu muito durante os anos e já virou referência para outras universidades do país. Foi um desafio enorme criar uma prova que fosse capaz de ser pública, cuidadosa, justa e, ao mesmo tempo, que tivesse condições de ter um método de correção. Segundo a organização, é de extrema importância que os vestibulandos tenham o domínio dos conteúdos que podem ser exigidos nas provas, mas é importante também que cada concorrente domine conhecimentos que vão além. A universidade tem sempre esse compromisso de que os alunos, ao longo do tempo, vão evoluindo cada vez mais, tendo esse aspecto crítico da forma como que usa o conhecimento e de como o conhecimento pode impactar na sua atividade profissional e na sociedade. Lembrando que neste ano o horário da prova foi mantido para as 9 horas da manhã, como ocorreu em 2024. 10h25, um rápido intervalo. Na volta,
nós vamos falar sobre um fim de semana de manifestações pelo Brasil, inclusive em Campinas, em defesa da anistia aos presos de 8 de janeiro, em apoio ao presidente norte-americano Donald Trump e em defesa principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve vereador em Campinas da manifestação que aconteceu do Largo do Rosário, bem exaltado, com um discurso bem inflamado. A gente vai compartilhar isso com você. E também mostrar a pressão que essas manifestações colocou sobre os pré-candidatos à presidência da República, principalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E ainda, a declaração do presidente Lula no evento do PT, o Partido dos Trabalhadores, posse do novo presidente, em que Lula falou sobre a forma como o Brasil está conduzindo as negociações com os Estados Unidos e a expectativa para os próximos dias, depois de toda a novela que a gente já acompanhou, os primeiros capítulos, mas que ainda não sabemos onde poderá chegar. Lula falou também a respeito das eleições 2026, se será ou não candidato. E a gente vai trazer esses e outros assuntos, além da sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem muita informação para você na RB. Manhã Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas está com quase 400 vagas abertas para estágio em diversas áreas. As oportunidades são para estudantes de pedagogia, administração, arquitetura e urbanismo, comunicação social, biblioteconomia, educação física, engenharia ambiental ou sanitária, engenharia civil e jornalismo. O valor da Bolsa Auxílio é de aproximadamente R$ 1.100 para estágio de nível superior e R$ 880 para nível técnico. Ambos têm direito a vale transporte. A jornada é de 4 horas diárias, com horário ajustado conforme as aulas e a necessidade da unidade. Para participar, o estudante deve ter completado pelo menos 25% do curso e ainda ter no mínimo 1 ano de vínculo com a instituição de ensino. O contrato pode durar até 2 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site da Super Estágio, empresa responsável pela seleção. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Manhã Bandeirantes.
Agora são 10 horas e mais 30 minutos, 10h30 da manhã. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, trazendo para você os detalhes sobre o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso país, e contando com a sua participação pelo WhatsApp, o 19971021493. Final de semana foi marcado por uma série de manifestações a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e não foi diferente em Campinas. As mais expressivas na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em Copacabana, em Brasília, e o ex-presidente Jair Bolsonaro participou à distância, por telefone, desses atos promovidos, e principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde estavam os principais líderes bolsonaristas e familiares dele presente também. Por conta das restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, vale lembrar, Bolsonaro está usando uma tornozeleira eletrônica e ele não pode sair de casa aos finais de semana. Mas não existe nenhuma proibição para ele discursar em eventos públicos. Ele não pode usar as redes sociais, nem dele nem de terceiros. Então fizeram uma chamada de vídeo pelo telefone, ali por WhatsApp, imagino eu, e ele teve a oportunidade mesmo à distância de estar presente nessas manifestações. O despacho do ministro Alexandre de Moraes explicou os limites da medida cautelar. Segundo o documento, não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividade criminosa com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente condenados. Estou falando isso porque certamente o assunto virá à tona hoje, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, já disse anteriormente que, na próxima dúvida em relação a ele ter descumprido ou não as medidas cautelares, Bolsonaro poderia ser preso. Mas hoje não vejo esse debate em relação às manifestações para tudo como aconteceu, e certamente Bolsonaro também fez tudo ontem orientado pelos seus advogados. Um vídeo de Bolsonaro falando aos manifestantes reunidos em Copacabana foi publicado no perfil oficial do senador Flávio Bolsonaro. Primeira avaliação no STF dos interlocutores de Alexandre de Moraes é de que a publicação pode representar a violação da medida cautelar. O áudio do telefonema foi feito a Bolsonaro por Flávio, que foi conectado no sistema de alto-falantes em Copacabana. O senador Flávio Bolsonaro, que muito provavelmente será candidato novamente a senador no ano que vem, presente na manifestação do Rio de Janeiro, foi quase um fio condutor para os manifestantes em Copacabana. Colocou no caminhão de som um Bolsonaro de papelão, digamos assim. Sabe aqueles totemzinhos, aquelas representações que muitas vezes são colocadas também no ambiente político? Tinha ali uma figura de Bolsonaro impressa para dizer que ele estava presente com os manifestantes. Vamos ouvir um trecho e sentir um termômetro de cada uma dessas manifestações até chegar em Campinas, começando com Flávio Bolsonaro e o discurso inflamado na praia de Copacabana. Vou colocar meu pai aqui olhando para vocês, hein? Eu ontem fui visitar meu pai na casa dele. E saí de lá triste, emocionado, mas também muito feliz. Eu voltei triste como filho. Já ao entrar na casa do meu pai, ele está sentado no sofá com uma tornozeleira na perna, carregando a tomada como se fosse um bandido. Mas não é. Um homem honesto, um homem honrado, um homem patriota e um homem invejado por este vagabundo desse Alexandre de Moraes. Mas também saí feliz, saí fortalecido pelo exemplo de resistência, de resiliência do político
Esse Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, nas manifestações que marcaram o domingo, na praia de Copacabana, em casa. Ele estava jogando em casa, digamos assim, ele que é senador pelo Rio de Janeiro. Na Avenida Paulista, o estudo da USP, utilizando drones, imagens aéreas, aponta uma presença de quase 38 mil pessoas, segundo metodologia do Monitor do Debate Político, que é quem faz esse trabalho normalmente para a imprensa, para apresentar os dados públicos em geral. Não há um número oficial da Polícia Militar, pelo menos não publicado até agora. Isso foi no pico da manifestação, ali por volta de 3h30 da tarde. Em comparação à última manifestação pró-Bolsonaro, o número de pessoas cresceu consideravelmente. Final de junho, a manifestação levou cerca de 12.500 pessoas para a Avenida Paulista. Ontem, quase 38 mil pessoas no domingo, segundo esse cálculo que eu repito, feito por um órgão que trabalha junto à USP. Apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram na Avenida Paulista, na região central, ali bem embaixo do MASP, e os apoiadores levaram faixas e cartazes com críticas ao Supremo Tribunal Federal e pedidos de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Um dos discursos mais inflamados, muitos líderes ali da direita brasileira, o deputado federal Nicolas Ferreira, que fez uma ligação com Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, apontada como uma pré-candidata à presidência da República, e Silas Malafaia, uma liderança religiosa que mais uma vez esteve à frente da organização também desse ato. Mas o que chama atenção no discurso de Silas Malafaia é a crítica que ele faz não àqueles que foram alvo principal das manifestações, mas àqueles que não estavam presentes para apoiar as pautas bolsonaristas. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Vão enganar a trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? A trilha sonora veio direto do evento, tá? Não foi colocada pela nossa produção, mas sim no próprio carro de som em que estava o líder religioso Silas Malafaia, e a cobrança tem um tom muito claro. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Ratinho Júnior, governador do Paraná. Todos nomes cotados para a disputa à presidência em 2026, que em manifestações anteriores chegaram a dividir o palanque com Bolsonaro, mas agora nenhum deles compareceu nem ao ato da Avenida Paulista, nem aos atos em seus respectivos estados. O caso que mais chama atenção é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já que a manifestação estava na capital paulista. Tarcísio alegou motivo de saúde. Afirmou ter passado por um procedimento na tireoide nesse domingo e, apesar de ter alta ainda ontem, permaneceu em repouso. Já o governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, citou compromissos prévios e defendeu que não é o melhor momento para manifestações, priorizando o diálogo com autoridades americanas para evitar prejuízos econômicos. O governador de São Paulo, do Paraná, Ratinho Júnior, alegou viagens pelo interior do Paraná como compromissos inadiáveis para não ir às manifestações. O governador de Minas, Romeu Zema, não se pronunciou a respeito da ausência nesses atos. Agora, em Campinas também teve manifestação. Campinas também teve a reunião no Largo do Rosário, ali na Francisco Glicério, de manifestantes a favor das mesmas pautas.
anistia irrestrita àqueles que participaram de 8 de janeiro, a defesa do ex-presidente Bolsonaro inelegível para as eleições 2026, o apoio aos atos do presidente norte-americano Donald Trump e também discursos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Manifestação em Campinas contou com algumas autoridades. O prefeito Dário Saad não esteve presente no palanque, no carro de som. Estiveram presentes vereadores como Nick Schneider, do PL, o mesmo partido do ex-presidente Bolsonaro, Nelson Ossiri, que eu vou trazer um trecho daqui a pouco do discurso, Padre Kelmon, que foi candidato à presidência da República, uma figura que ganhou notoriedade também pelo jeito folclórico e pela forma como se comportava nos debates, servindo ali quase como uma linha auxiliar de defesa e ataque para o ex-presidente Bolsonaro, que buscava a reeleição. Também presente a deputada estadual e secretária de Políticas para as Mulheres do governo Tarcísio, Valéria Bolsonaro. E ainda não há uma estimativa de público feita pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar ou por algum outro órgão aqui em Campinas. Mas tinha um público considerável, sim, no Largo do Rosário, com faixas, algumas em inglês, camisas da seleção brasileira, muitas bandeiras norte-americanas, bandeiras de Israel. E o discurso do vereador Nelson Ossiri foi justamente na linha de quem desacreditava que o ato pudesse fazer algum barulho, ter alguma relevância num domingo marcado por manifestações em todo o Brasil. E ele já avisou desde o início que iria falar um pouco mais empolgado. E de fato se empolgou. Vou fazer um discurso um pouco emocionado pelo momento, porque eu saí de casa com várias mensagens de pessoas falando: não vai ninguém, não vai ninguém. Como que não vai ninguém? Num momento tão delicado desse. Cidade de Campinas é uma cidade conservadora, uma cidade que elegeu Jair Messias Bolsonaro. E muitas pessoas ainda criticando pelo fato de eu ser amigo do Eduardo, falaram: pô, esse cara não vale nada, tá ferrando o país, tá ferrando o c... Esse cara tá salvando o Brasil, ele tá salvando o Brasil. Antes ser amigo do Trump do que ser amigo de Maduro. Se não fosse a amizade dele, a influência forte que ele tem com os Estados Unidos, nós estávamos f***. A ditadura já estaria aqui, não estaria mais ciscando, estaria já na vida de todos nós aqui. Hoje, pensar diferente do Alexandre de Moraes, se ele descobrir, ele prende. Ele te prende. Tem pessoas injustiçadas, presas. Ah, mas se você for lá, você vai ser preso. Preso, cara. Que preso? Preso tá ele, que não consegue ir numa padaria. Preso tá ele que nem no campo do Corinthians ele consegue ir. Um estádio da Odebrecht, um estádio do Lula, nem na própria casa ele consegue andar. Esse cara tá mais preso que qualquer um. E aqui eu falo, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa de patriotas que não se calem. Meus amigos, minhas amigas, senhores e senhoras, Campinas e o Brasil inteiro estão hoje nas ruas por um motivo que grita no coração de cada um de nós: liberdade. Estamos diante de uma das maiores ameaças à democracia da nossa história. Não estou aqui exagerando, não é teoria, é realidade. Vivemos hoje sob um governo que persegue, que censura, que prende inocentes. Um STF que se tornou um poder absoluto. Não tem freio, não tem equilíbrio, não tem vergonha na cara. Esse é o vereador Nelson Ossiri durante a manifestação em Campinas, realizada ontem em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, às sanções do presidente Donald Trump e contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Walter Sena, historicamente, Campinas é uma cidade que ela tem um termômetro muito próximo do que acontece no Brasil como um todo. Então, quando a gente viu, por exemplo,
lá nos anos 90, o crescimento do PT, Campinas também teve um crescimento da esquerda com muita força e com prefeitos eleitos pela esquerda que se seguiu até Toninho em 2001. Depois, conforme a direita foi crescendo e Bolsonaro foi ganhando espaço, as urnas mostraram Bolsonaro vencendo em Campinas com muita força. E prefeitos, governadores se apoiando também a esse grupo político. Quando o vereador Nelson Osseri diz que Campinas é uma cidade conservadora, eu diria que Campinas vive um momento conservador. E não dá para descartar o que virão nas próximas eleições. O Largo do Rosário ontem ficou praticamente todo cheio. Então, o que nós estamos vendo é que Campinas não está diferente da polarização política que o Brasil vive. Mas hoje, a cidade elege muito mais candidatos da direita do que da esquerda. E Nelson Osseri me parece aproveitar isso para também surfar numa onda com uma carinha de quem vai se lançar candidato a deputado no ano que vem, viu, Sena? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso justamente que você falou. Na verdade, é assim, a gente precisa separar a pessoa conservadora dos costumes da pessoa conservadora de outra natureza, né? Então tem lá o voto conservador, o voto de esquerda, e aí tem a questão do conservadorismo dos costumes. Aí Campinas está parecido com o resto do país. O Brasil, no que diz respeito a conservadorismo dos costumes, é uma coisa majoritariamente desse jeito, né? Que as pessoas são conservadoras. Independentemente, né? A gente aqui falar se está certo ou se está errado, é uma característica da população brasileira. Bom, agora dito isso, no que diz respeito à eleição em Campinas, que segue realmente mais ou menos a média do Brasil, acontece o seguinte: não existe majoritariamente uma tendência do eleitor de Campinas votar naquele candidato ou no outro, naquele partido ou no outro. Isso a gente constata ao longo da história por questões aí de como se comportam os políticos quando estão no poder. Então você lembrou muito bem, em 1988 foi eleito aqui em Campinas, derrubando todas as projeções e indo contra uma quantidade enorme de candidatos, digamos assim, de direita. Ganhou naquela ocasião o candidato do PT, Jacob Bittar, que tinha uma campanha pobre, não tinha lá recursos, era quase que uma luta de Sansão e Golias, e ele acabou virando na última semana a eleição e ganhou. Naquele tempo não existiam 2 turnos, né? Então ele venceu com a maioria de votos o então candidato da oposição, que era o Vanderlei Simeonato, que era o candidato à sucessão de Magalhães Teixeira, que tinha uma aprovação gigantesca em Campinas. Então, quer dizer, e aquela população de Campinas é praticamente a mesma de hoje, né? Foi crescendo, as pessoas foram tendo filhos, houve um pouco mais de migração, um pouco menos, mas as pessoas estão aí até hoje. Então não mudaram. As pessoas que votaram no Jacob Bittar naquela ocasião expulsaram o Jacob Bittar a chicote e o seu sucessor, que ele tentou fazer naquela ocasião, e voltou o Magalhães Teixeira. Então não se trata de ser conservador ou não. Esse mesmo detalhe aconteceu em São Paulo com a Luísa Erundina, né, que foi eleita lá, depois voltou Maluf, né? Uhum. Em São Paulo, Maluf, Pita e depois a Marta. Exato. E quando chegou a Marta, já a população fez o sentido contrário, já não tinha a corrupção do Pita, aquela coisa toda, e aí voltou a Marta. Então é essa a questão, depende de como os políticos se comportam para a população falar: isso eu não quero mais, não, sai. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma coisa bem parecida. Ninguém aguentava mais o Trump, né? Os eleitores lá, pelo menos norte-americanos, entenderam que o governo dele era atabalhoado, aquela coisa toda, e dificilmente um governante nos Estados Unidos não se reelege, né? No exercício da presidência da República. Mas tirou o Trump e colocou o Biden. Não deu certo. Por alguma razão que os americanos entenderam, não deu certo. E voltou o Trump, que é uma coisa impensável, né?
Voltou o que era antes. Quer dizer, nós arrumaram uma terceira via, nós arrumaram uma outra pessoa para falar, ó, Biden não serviu, Trump não serviu, vamos colocar uma outra pessoa para ver o que vai dar. Voltou o Trump. Bom, e aí, dito isso, só para encerrar esse meu raciocínio, eu entendo que o eleitor, ele mais analisa a situação de momento do que propriamente se ele tem uma tendência já pré-definida desse ou daquela ideologia. E a situação de momento é sentida pelo Instituto Datafolha. Há um ano do começo da campanha eleitoral, às vésperas do julgamento da ação penal pela tentativa de golpe envolvendo Jair Bolsonaro, uma pesquisa Datafolha aponta que 61% dos entrevistados afirmaram não votar em candidatos que prometerem anistiar o ex-presidente e outros acusados em uma eventual condenação no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, 19% disseram votar com certeza em um candidato favorável ao processo de anistia, que tenha um projeto em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Outros 14% disseram talvez. 6% não souberam responder, segundo os dados que foram divulgados ontem. Pesquisa realizada entre os dias 29 e 30 de julho, antes, portanto, das manifestações que aconteceram ontem em todo o Brasil. 2.004 pessoas foram ouvidas, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação à disputa eleitoral em si, o Datafolha também simulou alguns cenários. O primeiro deles com a presença do presidente Lula, do ex-presidente Bolsonaro e de 3 presidenciáveis que a gente está imaginando que só vão sair se tiverem o aval de Bolsonaro. Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Nesse cenário, em primeiro turno, Lula leva vantagem com 39% das respostas, Bolsonaro 33%, Ratinho Júnior 7%, Ronaldo Caiado 5%, Romeu Zema 4%. Um segundo cenário foi feito sem a presença de Lula, com Geraldo Alckmin sendo candidato a presidente e os demais governadores que se colocam como pré-candidatos também tendo nome na lista. Geraldo Alckmin aparece com 24%, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com 22%, Ratinho Júnior com 14%, Romeu Zema com 7%, Ronaldo Caiado com 7%. E um terceiro cenário em que o candidato do governo seria o ministro Fernando Haddad, mantendo os outros governadores também na disputa. Há um empate entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, ambos com 23 pontos percentuais, Ratinho Júnior 14%, Romeu Zema 7%, Ronaldo Caiado também 7%. Aí voltaram os cenários em que Lula é o candidato à presidência, que é o cenário muito mais provável de acontecer. Lula contra Tarcísio de Freitas leva uma vantagem no primeiro turno de 38% contra 21% do governador de São Paulo, num cenário em que Ratinho Júnior tem 12%, Ronaldo Caiado tem 7%, Romeu Zema tem 6%. Lula contra Michele Bolsonaro, 39% para o presidente Lula, 24% para a ex-primeira-dama. Ratinho Júnior 10%, Ronaldo Caiado 7%, Romeu Zema 6%. E numa disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro, é a maior vantagem a favor do presidente Lula. 40% contra 18% do senador Flávio Bolsonaro, 11% de Ratinho Júnior e 8% de Ronaldo Caiado. Foi feita uma pergunta também, um cenário, com Eduardo Bolsonaro sendo candidato. Lula aparece com 39%, Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está nos Estados Unidos, com 20%, Ratinho Júnior 11%, Ronaldo Caiado 8%, Romeu Zema 7%. Esses cenários aqui dependem exclusivamente da posição que o presidente Lula vai tomar em relação à sua própria candidatura. Lula participou de um evento do Partido dos Trabalhadores, que foi a posse do novo presidente, o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva. O presidente Lula esteve por lá, junto com a elite da militância do PT, o topo da pirâmide de quem manda no PT e com outros membros também que estavam ali na plateia. Uma plateia toda em casa, jogou em casa o presidente Lula nos discursos que fez. Sobre a posição dele para 2026, ele deixou claro que irá ser candidato se estiver
100% de saúde. Afirmou que se sente hoje melhor do que quando mais jovem, disse que está com plenas condições de disputar, mas não quer repetir o que aconteceu com Joe Biden nos Estados Unidos se ele sentir que não estiver bem. Então, só nessa hipótese ele não será candidato à reeleição, segundo palavras do próprio presidente Lula. E discursou a respeito do presidente Donald Trump. Lula foi o último a falar, como é em todo evento em que ele está presente. Antes dele, Edinho Silva, presidente do PT, comentou a relação Brasil e Trump e chamou o presidente norte-americano de fascista. Disse o seguinte: nós estamos enfrentando o maior líder fascista do século XXI, que é Donald Trump. Se o Trump, que representa o fascismo, diz ao mundo que não tem urgência climática, nós temos que dizer não a isso. A esquerda tem que dizer não. Nós reconhecemos a urgência climática e a transição energética. A ministra Gleisi Hoffmann também deu uma cutucada e pincelou um cumprimento especial ao ministro Alexandre de Moraes sobre as sanções que ele recebeu, mas num tom bem mais leve do que o de Edinho. E o presidente Lula, mais pisando em ovos ainda, falou a respeito da relação com o presidente Donald Trump e sobre o limite entre negociar e aceitar tudo que venha do presidente norte-americano. O Brasil tem uma relação comercial muito ampla no mundo inteiro. A gente está muito mais tranquilo do ponto de vista econômico. Mas, obviamente, que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui. Ajudaram a dar golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho. Nós temos postura. Nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. Eu não estou falando isso agora, não. Em 2004, nós fizemos isso com a Argentina. Em 2004. Agora, nós queremos negociar. Nós queremos negociar igualdade de condições. Negociar igualdade de condições. Os Estados Unidos é muito grande, é o país mais bélico do mundo, é o país mais tecnológico do mundo, é o país maior econômico do mundo. Mas tudo isso é muito importante. Mas nós queremos ser respeitados pelo nosso tamanho. Nós temos interesses econômicos, temos interesses estratégicos, nós queremos crescer. E nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. É inaceitável. Eu acho que um presidente da República pode taxar o que quiser. Aqui no Brasil, é importante vocês saberem, de vez em quando eu me reúno com o Alckmin, talvez me reúno com a Haddad, para a gente aumentar a taxa de algum produto que a gente importa de algum outro país. E a gente aumenta no máximo aquilo que a OMC permite que aumente 35%. Agora ele extrapolou os limites, porque ele quer acabar com o multilateralismo. Ele quer a volta da negociação, país com país. Ou seja, você negociar, um país pequeno, negociar com os Estados Unidos, é como um trabalhador de uma fábrica que tem 80 mil trabalhadores negociar sozinho com o patrão. O acordo é leonino, não vai ganhar nada. Então o que nós queremos, na verdade, é o seguinte: nós estamos trabalhando, nós vamos ajudar nossas empresas, nós vamos defender os nossos trabalhadores e vamos dizer o seguinte: olha, quando quiser negociar, as propostas estão na mesa. Aliás, já foram apresentadas as propostas pelo Alckmin e pelo Mauro Vieira. Esse é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento que marcou a posse do novo presidente do PT, o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que é muito próximo ao presidente Lula. Quando Lula fala em negociar não apenas o Brasil, mas negociar em bloco, ele está se referindo diretamente aos BRICS e a forma como o Brasil hoje
está na liderança dos BRICS, tem a presidente do Banco dos BRICS e é o ponto-chave dessa investigação. Isso todos nós estamos entendendo desde que Donald Trump começou a olhar para o Brasil e apontar seus canhões econômicos para a nossa direção. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República, foi o único até agora que se levantou contra os BRICS. Na quinta-feira passada, último dia 31 de julho, ele disse que o Brasil deveria deixar o grupo. Foi uma entrevista para a Folha de São Paulo, afirmou que o Grupo de Cooperação Geopolítica é um dos principais motivos para as tarifas comerciais impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No mais, os outros pré-candidatos fingem que o BRICS não existe. Por que, Walter Sena? No jogo político, uma coisa é o que você tem como discurso para você ganhar a eleição. Outra coisa é o que você faz quando tem a caneta na mão. Todos os presidentes da República, todos, sem exceção, se elegeram com um discurso que na prática foi até a página 2, 3, 8, 10, mas não foi na íntegra. Porque no caso do BRICS, ele hoje é muito criticado pelo governador Romeu Zema, ele é apontado como um problema, mas quando Bolsonaro esteve no governo, ele manteve o Brasil nos BRICS, ele manteve as negociações porque entendeu que economicamente era importante para o Brasil. Agora, se Romeu Zema quiser entrar para a disputa política e utilizar o BRICS como uma das suas bandeiras para sair desse bloco econômico, ele vai ter que conversar com os próprios empresários de Minas que lucram e não lucram pouco com as negociações dos seus produtos para a China, para a Rússia, para a Índia, para a África do Sul e para outros mercados que fazem parte desse bloco. Aí tem alguns aspectos, Heitor. Uma coisa é você ter acordos bilaterais ou multilaterais com os países. Outra coisa é você ter um bloco político que se reúne para falar mal do Ocidente ou da América, essa coisa toda. Você pode, independentemente de qualquer bloco, o Brasil consegue, pelo campo diplomático e também pelos seus empresários, suas missões empresariais, fazerem acordos. Porque o acordo comercial nada mais é do que você ter um produto que um país não tem e que daí eles se sentam e falam, bom, me interessa comprar do Brasil esse produto. Aí é uma questão mais comercial do que ideológica você comprar, por exemplo, aviões, né? Os Estados Unidos compram aviões do Brasil e não compram do Canadá, né? Da Bombardier, compram aqui, né? Da nossa empresa aqui de São José dos Campos. Embraer. A Embraer, obrigado. Então, mas é uma questão comercial. Se entrar o aspecto ideológico, eventualmente, o Trump pode taxar a Embraer e tirar a taxa da Bombardier. Se entrar a questão ideológica. Mas, por enquanto, está falando mais alto a questão comercial. O problema dos BRICS é isso. Não há necessidade nenhuma de sair dos BRICS. Não há necessidade nenhuma de ficar brigando com os BRICS. Mas os BRICS também têm que sentar, se reunir e discutir questão importante, pragmática entre os países do BRICS. Porque se for discutir questão ideológica e toda santa vez que se reunir, ficar falando mal dos Estados Unidos, ficar falando mal de Israel, isso não vai ajudar em absolutamente nada. Né? Aí vira um bloco ideológico e não um bloco efetivamente comercial. Porque o que acontece? O governante, embora ele represente o país, em qualquer país, nos Estados Unidos a mesma coisa, no Brasil a mesma coisa, então o Trump representa o Estado americano, mas ele não representa 100% do povo americano, tem muita gente lá que discorda dele. E o Lula aqui é a mesma coisa. O Lula não representa o Brasil, ele representa o Estado brasileiro, né, o executivo brasileiro. E tem muita gente, a gente viu nessa manifestação, por exemplo, uma parte do exemplo de que o STF, o Lula, não representam na totalidade o povo brasileiro. Então precisa primeiro separar essas coisas. Então, às vezes, eu acho que falta inteligência na hora dos BRICS se reunirem e tratar de uma coisa mais palpável, menos ideológica e mais pragmática, porque assim avança o bloco. Ora, o Brasil precisa vender mais para a China.
O Brasil tenta há muito tempo vender mais café para a China. Nos anos 80 surgiu isso. Falou, se cada chinês tomar uma xícara de café, o Brasil está feito. Eles lá tomavam mais chá e essa coisa toda. Mas não existe um trabalho concreto para se fazer isso. Eles preferem ficar falando mal dos Estados Unidos, né? E discurso não leva a nada. Eu vi agora, né, a gente acompanhou ontem, você reproduziu aqui o discurso de Lula, está muito mais moderado. Isso é bom. Ele teve um discurso mais pé no chão, falando aí, defendendo o Estado brasileiro, falando que tem que negociar, aquela coisa toda. Isso é muito bom. Então estou gostando mais dessa versão que ele apresentou ontem do que ela outra, que ficar falando palavras ao vento não resolve absolutamente nada. A abertura do encontro do PT teve um outro capítulo que demonstra uma certa pressão do Partido dos Trabalhadores dentro do governo federal e que Lula está assim, se esquivando. Na abertura desse que foi o 17º encontro, o senador e ainda presidente nacional do PT, Humberto Costa, leu uma carta de apoio ao povo palestino e reafirmou uma posição histórica do PT em defesa da causa. Disse o seguinte: não é possível virar os olhos às mortes de crianças em Gaza pelos bombardeios de Israel há mais de 20 meses e agora pela fome e doenças produzidas pelo bloqueio israelense. São crianças, 1/3 dos 55 mil palestinos mortos em Gaza e na Cisjordânia. O governo de Benjamin Netanyahu é acusado de crimes de guerra até por ex-embaixadores e ex-primeiros ministros israelenses. Os crimes agora incluem assassinar civis desarmados e famintos que buscam auxílio humanitário e recebem balas e bombas. O documento destaca que no último dia 5 de junho, o presidente Lula declarou que na região não se trata de uma guerra, mas de um genocídio premeditado. Todavia, diz ainda a carta lida publicamente pelo PT, ainda há no mundo inteiro quem compre, venda e dê subsídio a esse complexo industrial militar de Israel como se isso fosse normal, declarando a irrestrita solidariedade ao povo palestino. Por que há uma pressão que eu digo? Porque grupos do PT querem que o presidente Lula suspenda as relações diplomáticas e comerciais com Israel. E isso, o presidente Lula não disse nem que sim nem que não, vem fazendo críticas pontuais à ação do governo Netanyahu, mas não colocou ainda isso como uma pauta mesmo. O caso mais recente de Israel que chamou a atenção no mundo todo foi ontem. O ministro da Segurança Nacional gerou uma crise na esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental, ao afirmar que fez uma oração no local desafiando as regras que regem um dos pontos mais sensíveis e considerados sagrados do Oriente Médio. O complexo da mesquita muçulmana é um dos locais religiosos que vem gerando disputa há muito tempo. Está no centro do conflito entre israelenses e palestinos. Isso foi visto como uma provocação ao mundo muçulmano. Ação que violou um acordo histórico que proíbe orações judaicas no local e desencadeou condenações de diversos países da região. Durante a sua visita à mesquita, o político israelense de extrema-direita ainda sugeriu que a faixa de Gaza seja integralmente ocupada por Israel. Eu entendo, Sena, que romper relações diplomáticas com Israel, colocar o Brasil como sendo alguém que puxa a fila junto ao mundo, não vai acontecer, mesmo o governo Lula tendo as suas críticas e seus questionamentos pontuais. Agora, ignorar o que está acontecendo em Israel também é tapar os olhos para algo muito grave, a ponto do próprio presidente norte-americano Donald Trump desmentir o líder israelense em relação a gente passando fome, a crianças morrendo, e há um extermínio que vai muito além de questões políticas e ideológicas. É um extermínio que está acabando com vidas, com crianças inocentes, e que o mundo está olhando e colocando Israel no seguinte ponto: ah, Israel, dá um tempo, não faz isso, não faz aquilo. Vai chegar um momento que ou as grandes nações ou as grandes potências tomam uma atitude de fato, ou a história vai ser contada de uma forma em que elas vão ser
omissas quanto a mortes que estão sendo transmitidas ao vivo para o mundo todo, Sena. É assim que eu entendo, pelo menos. É uma coisa bem complexa essa questão envolvendo Israel e Hamas, porque remonta lá ao tempo da Bíblia, é uma coisa bem complexa. Bom, dito isso, o que a gente pode... Vamos fatiar de novo esse negócio. Uma coisa é a gente pensar do ponto de vista lá que Israel está atacando a Palestina. Outra coisa é a gente dizer que quem controla a Palestina, quem dá os dados sobre tudo é o Hamas, que é um grupo terrorista e que o governo brasileiro não insiste em não considerar o Hamas um grupo terrorista. Bom, essa é uma parte fatiada. É claro que o bombardeio incessante e indiscriminado de Israel sobre o povo palestino, que acaba matando civis inocentes, é um problema gigantesco para a humanidade. Até o Trump, que é amiguinho do Netanyahu e também é o seu aliado de primeira hora, né? O Israel e os Estados Unidos têm uma união umbilical. Ele já falou, não estou contente com o Netanyahu. Ele já falou algumas vezes, porque ele está tentando, de alguma maneira, do jeitão dele lá, impor um cessar-fogo, resolver essa questão do ponto de vista lá diplomático e não está conseguindo, porque ele senta, conversa com um, conversa com o outro e daqui a pouco mísseis são disparados. Mas agora eu fico pensando uma coisa, Heitor, tem um problema dentro do PT que não dá para entender, né? Você falou aí das pessoas durante o Congresso do PT pedir isso aí, e o Lula, claro, como chefe do Estado, qualquer pessoa petista, sem a responsabilidade de ser chefe do Estado, pode falar o que quiser, não tem problema nenhum. Agora, quando o líder, né, quando o chefe de Estado fala uma coisa, aí tem consequência. Então é isso que precisa se separar. Agora tem um detalhe de Israel e Hamas, ou qualquer outro grupo terrorista, Hezbollah, qualquer coisa nessa linha, que me chama a atenção. Eu fico pensando, por exemplo, aí o grupo terrorista vai lá, ataca Israel, sequestra pessoas, mata bebês, estupra a mulher grávida e faz reféns. E aí quando sai do território israelense, se esconde em túneis, e túneis embaixo do hospital lá da Palestina. O que acontece? Você não pode atacar porque eles fazem escudos humanos, eles pegam os palestinos como escudos humanos. Como é que você reage a um ataque desses? Isso é uma coisa que a gente não pode tapar o sol com a peneira, porque senão fica fácil a vida do terrorista. Vamos imaginar, ele ataca aqui o Brasil, faz uma barbaridade, volta lá e esconde embaixo de uma organização que está cheio de civis, e você não pode fazer nada, porque senão você vai causar um genocídio. É um problema bastante complexo de se analisar. E é isso justamente que está acontecendo. Aí vão remontar a Bíblia, não, porque é o território, gente. Isso é uma coisa que nem os especialistas que estudam isso conseguem chegar a uma conclusão definitiva. Agora, é claro que está passado da hora de ter um cessar-fogo ali. Algum acordo, alguma coisa tem que ser feito e vai acontecer por pressões externas. Eu concordo com você, as nações têm que se unir, têm que se debruçar, discutir e resolver isso, mas com cessar-fogo. Depois vai discutir, vamos separar dois estados, vai ter uma fronteira de muro, olha, vai fazer, sei lá, alguém tem que decidir isso com o cessar-fogo. Enquanto tiver bombardeio, não dá para discutir nada. E vai ter que ser meio na força, vai ter que ser as nações mais poderosas, tanto do ponto de vista geopolítico como bélico, para tentar pressionar de alguma forma essa questão se resolver definitivamente. 11h13, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. E voltando à política de Campinas, hoje tem o retorno da Câmara Municipal após o recesso parlamentar e já tem pedido de abertura de comissão processante contra vereador que pediu afastamento. É o Zé Carlos. Ele renuncia ao cargo, mas ele pode ser alvo de uma comissão. A gente vai explicar para você logo depois do intervalo. Você está ouvindo
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2025 está disponível com a lista dos aprovados no portal de acesso ao ensino superior. Quem for pré-selecionado precisa entregar a documentação que comprova as informações até o dia 11 de agosto diretamente na instituição de ensino, seja presencialmente ou de forma online. As faculdades devem oferecer nos seus sites um espaço específico para o envio desses documentos. Se isso não for possível, devem ter funcionários para receber a documentação no local do curso durante o horário normal de funcionamento. Também é obrigatório fornecer um comprovante de que os documentos foram entregues, seja em formato físico ou digital. Quem não for pré-selecionado ou perder a vaga por falta de formação de turma pode participar da lista de espera. Por isso, é preciso manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto. E o resultado sai no dia 22. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 17 minutos, 11h17. Fala a verdade, vai. Todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca, que ainda imprime pedidos, usa carimbos e assinaturas à caneta. O Celso vivia exatamente isso na Neosense Indústria de Fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo precisava ser conferido no olho. Quando acontecia um erro, era muito tempo e papel perdido. Até a Inovar ASC apresentar as soluções do WK Radar. Hoje, o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais na palma da mão, economizando papel, economizando tempo e agilizando todos os processos da empresa. Você também pode ter essa automação e a integração dos processos com o WK Radar. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 19 3291 9650, 3291 9650 ou acessar wk.com.br. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes. 11h19, hoje a Câmara Municipal de Campinas volta às suas atividades depois do recesso de meio de ano, as férias dos parlamentares. E foi protocolada na sexta-feira, por parte do vereador Marcelo Silva, uma nova documentação.
Um pedido de instauração de comissão processante contra o vereador Zé Carlos do PSB, que assumiu corrupção passiva ao Ministério Público e renunciou ao cargo. Isso veio à tona depois que um vídeo com um trecho da declaração que ele fez ao Ministério Público começou a circular também pelas redes sociais. O primeiro pedido de instauração da comissão processante contra o ex-vereador foi impedido após Zé Carlos renunciar ao cargo. Segundo a instauração protocolada, a comissão processante terá como objetivo apurar uma eventual prática de infrações político-administrativas e quebra de decoro parlamentar por parte do investigado em razão da confissão formal e de acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público. A Procuradoria Jurídica da Casa vai analisar o pedido para verificar primeiro a legitimidade e se a solicitação atende os requisitos do Decreto-Lei número 201/67. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, Zé Carlos confessou que, enquanto presidia a Câmara de Campinas, solicitou propina para manter ou renovar o contrato de uma empresa terceirizada que prestava serviços à casa. O então secretário de Relações Institucionais, Rafael Creato, também admitiu envolvimento no esquema. Nós dizíamos na ocasião, quando a comissão processante foi aberta, que era impossível os vereadores, naquele momento, não darem continuidade a uma investigação, tendo em vista os casos recentes que eles bateram no peito dizendo que nós temos que investigar. O uso de emenda parlamentar da vereadora Paola Miguel para uma festa realizada também com o apoio da Prefeitura de Campinas, no distrito de Barão Geraldo. Festa essa que apresentaram cenas de nudez e você sabe como tudo lidou, também o poder público. E o caso recente do vereador Vini Oliveira, que no primeiro dia de mandato foi com sede ao pote no Hospital Mário Gatti, e aí levantaram que não, tem que abrir uma comissão processante. Agora, o vereador Zé Carlos, presidente da Câmara, que assumiu propina, os colegas parlamentares estavam torcendo para não cair no colo deles. Porque quando eles tiveram a chance de investigar, eles fizeram vistas grossas. Agora, quando a comissão processante foi aberta e não tinha como não dar continuidade, o vereador Zé Carlos renunciou ao cargo e eles falaram, renunciou, não tem como investigar. O vereador Marcelo Silva, do PP, ele põe o dedo na ferida. Vai instaurar o inquérito sim, porque senão Zé Carlos, não perdendo seu mandato, ele renunciando, ano que vem tem eleição para deputado estadual. Daqui 3 anos tem eleição para vereador. Ele volta contando com o esquecimento público que vai acontecer sim, com o fato de que cada vereador ali está defendendo o seu, está fazendo a sua própria campanha, é diferente de uma campanha de executivo. Se ele sai candidato a prefeito, ele toma pancada de todos os lados. Candidato a vereador, cada um defende o seu no seu bairro. E aí ele volta quietinho, volta a ser presidente da Câmara num próximo momento e finge que nada aconteceu. Então, o papel do vereador Marcelo Silva, Sena, é aquele que eu imagino de um vereador num momento como esse. Tá todo mundo querendo fingir que o assunto não existe? Ele vai lá e cutuca a ferida. Basta ver qual será o comportamento da Câmara hoje à noite, porque obrigatoriamente esse terá que ser o primeiro assunto em pauta, como manda o regimento. A política é uma coisa engraçada, né? Às vezes se tirem da manga, né, do colete, alguma solução nova, alguma coisa. De fato, quando a pessoa está sendo processada e ela... o político de qualquer natureza, de qualquer esfera, de qualquer poder, a última coisa que ele pensa na vida é renunciar ao cargo. A gente viu isso 3.600 vezes, que a pessoa berra que não vai renunciar, vai lutar até o fim, e depois quando ele vê que foi emparedado de maneira definitiva, ele acaba renunciando para não ter um prejuízo maior. Como é o caso aí, né? A pessoa vai ficar 8 anos inelegível, ele prefere renunciar para depois falar, não, eu posso me candidatar daqui 2 anos, daqui 4 anos e por aí afora, né? Mas a política tem trazido nesse aspecto algumas coisas que a gente nunca consegue explicar. Então, por exemplo, isso aconteceu com o Fernando Collor de Mello. Quando ele estava para ser impeachmentado lá no início dos anos 90, teve os caras pintadas, aquela coisa toda, escândalo e tudo mais. E ele, claro que ele bradou aos 4 ventos que não ia renunciar, que não sei o quê. E aí chegou uma hora da comissão lá, né, do processo de impeachment, que ele viu que não tinha mais jeito e renunciou.
Mas o processo seguiu. Independentemente da renúncia, o processo seguiu e ele ficou inelegível, realmente ficou 8 anos lá sem poder se candidatar. Aí coisa diferente aconteceu com a Dilma. Dilma foi impeachmentada, não renunciou, mas tiraram-se ali, foi o Ricardo Lewandowski que tirou da manga do colete não, você vai perder o mandato, mas não perde a inegibilidade. E ela pôde ser candidata, perdeu nas urnas, mas pôde ser candidata lá. Ela se candidatou a senadora pelo estado de Minas Gerais. Aqui, em Campinas, é uma coisa que está aparecendo isso. Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque depende do termômetro. Se tiver pressão, aí os vereadores vão falar, não quero na minha candidatura à reeleição pagar essa pecha. Aí eles vão até o fim. Isso aconteceu com o Hélio. O Hélio de Oliveira Santos tinha maioria absoluta na Câmara de Vereadores. Ele não teve um projeto que não deu certo. Mas aí chegou uma hora e os vereadores falaram, se a gente ficar segurando a mão dele até o fim... Vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto. Só ficou Sérgio Benassi. Exatamente. Esse aí foi até o fim. Ele foi líder de governo e ele honrou as palavras e as calças dele. Foi até o fim, não cedeu à pressão. Custou caro para ele, naturalmente, mas ele foi ponta firme. Não vamos discutir aqui se ele estava certo ou errado, mas ele foi ponta firme até o fim. Foi coerente com toda a posição dele. Foi coerente. Exato. Isso. Foi ponta firme, foi coerente. Então, mas a gente não pode esperar isso de todo político. Então, vai depender da pressão, vai depender das peças do tabuleiro, mas eu, num primeiro momento, se você perguntar qual é a sua opinião, eu acho que quem cometeu atos ilícitos precisa sofrer o processo até o fim. Agradecendo a participação do Marcos Silva Bedin, que está conosco desde cedo. Quantos malucos em Campinas, uns 30 mil pelo menos, próxima eleição, ninguém deveria ser eleito caso defendesse a anistia, é a opinião do Marcos Silva Bedin. Agradecendo também a Fátima, nossa ouvinte, perguntando sobre as manifestações de ontem. O pastor Silas Malafaia é futuro candidato? Não, mas ele sabe que decide eleição principalmente para o legislativo. A Carmen, bom dia para você. Carmen, ontem teve manifestação para anistia, ok, mas a pesquisa Datafolha mostrando que 61% da população é contra e não vota em candidato que tem essa pauta. Acho que isso para presidente da República pode até interferir, mas os 19 que falam que votam cegamente em alguém que apoia a anistia são suficientes para eleger deputado, senador, e quem já está nesse papel sabe que é melhor você ter essa bandeira na mão e ir até o fim com ela do que você tentar fazer aquele jogo de um pé em cada canoa e no fim ficar sem nenhuma delas, que é o caminho que me parece que vão alguns governadores aqui nesse próximo ano. A mensagem também do André: a economia está crescendo, o desemprego está 5,3% menor que nos últimos 20 anos, o país está cada vez mais pujante. Porque a lei Magnitsky é aplicada pelos Estados Unidos, deveria ser um colegiado de vários juízes e não apenas a vontade de um presidente. Agradecendo também ao Tandy Negrão, agradecendo ao Paulo Neves, agradecendo a mensagem do Alexandro, morador do centro, ao Edivalmir Massa conosco nesta manhã e a todos que estão na sintonia da Rádio Bandeirantes Campinas nesta segunda-feira. A semana está só começando, a gente tem muito a falar ainda nos próximos dias, porque agora é hora de Deb. Deb 210, que você acompanhou na Rádio Bandeirantes com a narração do Leandro Bolles, na tela da Band com a narração do Carlos Batista, com todo o nosso time de esportes e jornalismo apostos, agora terá repercussão dentro do Nossa Área, o empate 1-1 entre Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli, com a apresentação do Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista. Trabalhos técnicos foram de Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Walter Sena, às 6:50 da noite, tem o Band Cidade, girando o que de mais importante acontece nesse início de semana. Um grande abraço e até lá. Muito obrigado, Heitor. Um grande abraço. Vamos que vamos. Ao ouvinte também, obrigado por ter acompanhado aqui o programa na Band. Amanhã, o Manhã Bandeirantes volta a partir das 10 da manhã, depois do Jornal Gente. Uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana e até lá. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor.
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechado.